Foi dito pelo meu pastor Júnior que o Espírito do Santo que nos conduziu e que nos guardou para que estivéssemos aqui nessa noite, para cumprir o Salmo 122 e verso 1, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Eu já pude sentir aqui nessa noite a presença de Deus. Eu já pude sentir aqui o renovo na minha alma. Se o pastor Adilson dissesse: olha, vamos levantar agora e dar um termo a esse culto, eu voltaria para o meu lar, para a minha família, saciado com a presença de Deus, porque Deus já falou aqui nessa noite, e eu creio que Ele ainda tem algo para falar para mim e para você. Glória a Deus. No capítulo 8, verso 1 do livro segundo do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vemos ali uma passagem de um homem leproso. Aleluia. A lepra era uma doença incurável aos olhos humanos. Mas ali estava um homem por nome Jesus de Nazaré. Um homem que todos que encontraram com ele receberam a vitória. Glória a Deus. Então nessa noite eu quero falar um pouco do amor de Jesus para mim, para você. Jesus, ele, após ser tentado no deserto, ele vence ali o inimigo. A Bíblia diz que ele soube que João estava preso. Aí ele logo volta para a Galileia. Jesus volta para a sua terra. Mas Jesus, ele tinha, pastor Nifo Júnior, um propósito para cumprir. Ele tinha algo para fazer, igual eu e você, nós temos algo para fazer. Porque a Bíblia diz que os anjos queriam estar aqui, fazendo a vontade do Pai, mas Ele escolhe eu e você, para que nós venhamos pregar a sua palavra. Glória a Deus. E Jesus, ele volta para a Galileia. Daí a pouco, ele começa ali a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. E ele começa ali a pregar a palavra de Deus. No capítulo 7, no verso 28, a Bíblia diz que ele pregava a palavra. No capítulo 7, 28 de Mateus, a Bíblia diz que ele pregava a palavra com sabedoria e com autoridade. Por isso o povo seguia. E o povo seguia por causa dos sinais, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê. Aleluia. Por isso estamos alegres nessa noite. Eu estou alegre ao ver o testemunho da irmã, porque isso é sinal que Deus ainda está conosco, que o Consolador ainda está no nosso meio, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e ela clamou, e Deus deu a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Se nós formos folhear a Bíblia, nós que somos leitores, nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a Bíblia diz que fala sobre um homem publicano, um homem por nome Zaqueu, um homem que também teve o encontro com Jesus, um homem que foi mudado pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho interessante, quando a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de posição, e Zaqueu também tinha bens,
terrenos, era um homem rico, mas o que importa, a riqueza, se nós não tivermos a presença de Deus. É bom, a riqueza é bom, mas nós temos que ter a presença de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele começa a pregar, a notícia corre. E ele veio, aleluia, para aqueles que haviam perdido. Ele veio para aqueles que haviam necessidade. Ele curava o cego, ele curava os leprosos, ele dava vitória a quem necessitava. E Zaqueu era um homem rico, mas porém um homem insatisfeito. Um homem, certamente, ele tinha um vazio dentro de si. Irmãos, o dinheiro é bom, ele nos traz conforto, mas o melhor é dizer igual Moisés disse: eu vou, mas se o Senhor for comigo. A presença de Deus é o essencial na minha e na sua vida. É por isso que Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E Zaqueu, ele busca conhecer, ele busca ter um encontro com o Mestre, aleluia. Oh, glória a Deus. E Deus vai ao encontro de Zaqueu e dá vitória àquele homem. No mesmo livro de Lucas, capítulo de número 17, verso 11, a Bíblia também nos relata que quando Jesus, ele ia para Jerusalém, e ele pega e passa em uma aldeia, e ali havia 10 leprosos. Certamente, aqueles leprosos já tinham ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia diz que ele, quando eles avistam Jesus, ele sai gritando, ele sai clamando o Mestre, aleluia, porque ele clama, porque ele tinha ouvido, alguém tinha falado de Jesus. Então por isso que é importante nós pregar a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus chegou àqueles homens, aqueles 10 leprosos, dizendo: olha, tem um homem, tem um galileu aí. Ah, se ele passasse por aqui, aleluia, vocês poderiam mudar as suas vidas, porque a lepra, ela trazia condições adversas, a pessoa não podia ficar com a sua família, ela tinha que ficar fora, aleluia, excluída pela doença. Mas quando o Mestre chega, aleluia, quando o encontro de Jesus chega, a necessidade, o campo muda, a história muda, o negócio muda, o sistema destrava, a bênção chega, porque quando Jesus chega, o negócio é resolvido. Quando Jesus chega ao encontro da necessidade, o negócio muda. E a Bíblia diz que aqueles homens gritavam pela necessidade, conforme a irmã disse: olha, eu preciso, me reveste, me ajuda. E Jesus Cristo chega e muda a história daqueles homens. Aleluia. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Eu me lembro uma vez, pastor Lífio Júnior, eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando. Eu disse: mãe, por que a senhora está chorando? Ela disse: não, meu filho, fala comigo. Ela disse que estava numa papelaria, e lá tinha várias prateleiras, e eu passei com o meu carro de som, aquele baque-baque, era problema danado, e alguém diz assim: ó, esse maconheiro não vale nada, isso nunca vai prestar. E minha mãe ouviu, e ela sai calada, sem ninguém perceber, que chega em casa e começa a chorar. Mas aquilo que é improvável, aquilo que não tem condição de mudar, quando encontra com Jesus, tem que se render, porque o nome dele é maior, o seu problema é minúsculo perto do encontro de Jesus Cristo, aleluia. Ora macou, xarabi andaraia, aleluia.
A Bíblia é recheada de momentos com Cristo, de encontros com Cristo. Se nós olharmos no livro de Marcos, capítulo 27 e 24, nós vemos Jesus ali mostrar a sua misericórdia. Porque ele veio para quem havia perdido. Ele veio para quem não tinha esperança. Porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, quando aquela mulher cananeia, ela encontra Jesus ali e fica louca, gritando, porque ela tinha uma filha imunda. Eu me lembro quando a minha filha começou a comer o cabelo, pastores. Levava no médico, nada. Levava no outro médico, nada. Dizia, até o médico levava em Goiânia. Levava no lugar, levava no outro e nada. Aí eu lembrei que eu tinha um Deus. Aleluia. Eu lembrei que eu tinha um pastor. Aleluia. E certamente quando aquela mulher cananeia, ela veio em desespero, sem condição. Ela lembra que havia um homem, por nome de Jesus, o Nazareno, que podia mudar aquela situação. A Bíblia diz que ela era uma mulher sirofenícia. A Bíblia diz que ela adorava outros deuses. Jesus não tinha compromisso com ela. Mas quando ela vem gritando, quando ela vem exclamando, Jesus não aguenta. Jesus não aguenta. Qual a sua necessidade nessa noite? Se ele atendeu a mulher cananeia, porque ele disse, olha aqui, tem eu contigo. Não é isso que eu pego os pães dos meus filhos aos cachorrinhos. Aleluia! Mas ela prosta. Jesus não aguenta prostar, irmão. Ele não aguenta, pastor. Prostou, ele não aguenta. A Bíblia diz que ela prosta. Disse, meu mestre, Jesus. Eu sei. Ela pode dizer assim, eu sei que eu adoro outros deuses. Mas eles não resolvem. Eles não resolveram. Aí eu soube, alguém me falou que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Tem misericórdia de mim e da minha filha. Oh glória! Rabi disse que olha, vai, faça tal qual a sua fé. Aleluia! Ele é poder, ele é misericordioso. A Bíblia é recheada. A Bíblia, ela é linda, ela nos dá o direito de vitória, ela nos dá o direito de entender que Ele ainda está no meio de nós. Aleluia! Está difícil, adora. Está difícil, adora. Está difícil, adora. Porque ela diz, clama-me e responder-te-ei. Pedi, dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Aleluia! A Bíblia é recheada. Mas eu quero falar nessa noite de uma mulher especial. Aleluia! A Bíblia diz, no capítulo 5 do livro de Marcos, a história de dois personagens. Primeiramente, Jairo, um príncipe da sinagoga, um homem que tinha patente, mas tinha necessidade. Um homem que tinha influências, mas tinha necessidade. Irmãos, a influência é bom, pastor Nífero. Eu me lembro quando eu entrei no Banco do Brasil no ano de 88, meu tio era prefeito da cidade de Tarumã. Ele tinha uma caneta pesada. Eu me lembro que eu fiz ali o exame de seleção, até o Valdeci Garcia, que mora aqui em Caçu, que foi o meu, que passou a prova para nós. Aí meu tio, eu creio que o meu tio deu uma ajudinha lá. Influência é bom. Mas tem coisa que só Deus é que faz. Tem coisa que a influência não resolve. Tem coisa que o amigo não resolve. Tem coisa que o vizinho não resolve. É somente Deus. E Jairo, ele chega e prosta perante o Senhor. E Deus dá vitória a ele, como a sua fé
porque a sua filha, ela encontrava-se moribunda. E Jesus, o encontro com Jesus, como eu disse, é só vitória. O culto de quinta-feira é só vitória, porque tudo é possível ao que crê. Mas a Bíblia diz de uma mulher, que todos nós que lemos a palavra sabemos, é uma leitura muito falada, da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, pastor Adilson, que ela ouviu falar de Jesus. Porque no estado que ela se encontrava, aleluia, ela não podia estar aonde Jesus estava. Ela não podia estar no meio do povo, mas alguém foi até ela. A Bíblia diz que quem tinha um fluxo de sangue tinha que ficar fora da cidade, no arraial. No arraial dos imundos. Mas alguém foi lá. Alguém pregou para ela. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher que tinha posse. Em outra versão, era rica. Porque posse é sinal de riqueza. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todas as suas posses. Mas eu creio que alguém chega para ela. A Bíblia não relata o nome, mas alguém chega para ela, diz: olha, eu conheço um homem, um nazareno, e ele pode mudar a sua história. Os médicos não resolveu, mas ele pode mudar a sua história. Porque às vezes ela dizia assim: olha, eu estou tão envergonhada, porque eu perdi o direito de ir e de vir. Porque a Bíblia diz que às vezes colocava até um sino na pessoa. Olha, irmão, que constrangimento, que frustração. Uma pessoa certamente tinha família, tinha alguém por perto, mora no arraial, aleluia, e tem um sino para distinguir distância, aleluia. Às vezes a sua condição não é igual a essa mulher, mas às vezes é impossível aos olhos humanos. Mas aqui tem uma quinta-feira da vitória. Aqui tem homens de Deus, porque eu já senti a presença de Deus. Aleluia! Aquela mulher tinha perdido o direito de ir e de vir. E eu creio que o mais doía nela, porque ela era judia. Ela era judia. E os judeus têm costume de adorar a Deus, do templo, adorar, fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Imagina, irmão, minha irmã, você não tem o direito de entrar nessas portas para adorar aquele que é grande, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro. É motivo de nós alegrarmos nessa noite, alegrarmos por estarmos aqui, temos o direito de vir e de ir, aleluia, ao encontro do nosso mestre. Oh, glória, ela tinha perdido. Ela tinha perdido o direito de ir e de vir. Oh, glória a Deus, aleluia. Interessante. Essa história mexeu muito comigo. Porque a Bíblia não relata o nome dela, igual relatou o nome de Zaqueu, o publicano rico. Ela tinha um nome, mas a Bíblia não relata o nome dela. Então, ou seja, ela perdeu até a sua identidade. Porque uma pessoa sem Deus, nem identidade ela tem. Eu não estou dizendo, eu tenho um nome, meu nome é Wender. Mas na minha cidade, era um loucão, era um maconheiro. Eu me lembro, pastor Nefo Júnior, que na minha cidade, aqui também eu creio que tem, tinha o baile dos sinais. O baile dos sinais, que quando estava namorando era verde. Quando estava mais ou menos era amarelo. Quando estava liberado, eu só ia no vermelho.
porque ninguém deixava eu pegar na mão de uma menina e namorar. Eu não tinha identidade na comunidade. Meu nome era loucão, era maconheiro, era brigão com polícia, tomando tiro. Eu tenho marca de tiro pro meu corpo. Mas um dia, quando eu tive um encontro com Jesus, Ele me deu um nome: Diácono Ender da Assembleia de Deus, Ministério de Caçu. Aleluia! Aquela mulher nem identidade tinha, mas a Bíblia diz que quando ela encontra com Jesus, aleluia, ela ouve falar e acredita, porque o negócio, irmão, é ouvir, o outro é crer. Ela creu na palavra de quem falou para ela. Igualmente, quando a marido me pregava para mim, eu louco de tudo, ela me disse: olha, Jesus pode mudar. Eu caí numa moto, drogado, caí do contelado, Jesus muda a sua vida. E eu acreditei naquela palavra. No ano de 95, eu acreditei porque alguém pregou para mim. E aquela mulher, certamente, ela acreditou. Ela tem um nazareno, e ele pode passar aqui. E eu posso conjecturar, para o Espírito de Deus, ela ficou ligada. Ele vai passar. Ele vai passar. Eu não vou perder a oportunidade. Irmão, tem oportunidade, irmão, que depende de mim e de você. Nós temos que agir a fé. O sistema está travado, mas o meu Deus é dono do sistema. Oh, glória! O meu dinheiro acabou, mas a minha fé ainda está viva, porque eu creio nesse Nazareno. Eu acho interessante, ela disse: olha, não precisa nem se abraçar ele não, fica tranquila, é só você tocar na orla do seu vestido. Irmão, é fé, irmão. Isso é fé. Não precisa ter festividade lá não. Não precisa ter cantor renomado não. É bom, é bom. Não precisa ter pregador renomado não. Mas tem um culto na quinta-feira que Deus age, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E por isso você está aqui e pode hoje levar a sua vitória. Porque tudo é possível ao que crê. Aleluia! Oh, glória! Ela disse: olha, somente se eu tocar, somente se ele... Irmão, eu aprendo muito com isso. Eu vendo a irmã testemunhar, quando mais a minha esposa casou, irmão, não foi diferente não. O negócio é apertado, irmão. Mas eu dizia para ela: meu bem, vamos para a igreja, Deus vai mudar a nossa vida. Vamos para a igreja, aleluia. Porque Deus muda. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele muda a situação, Ele muda o negócio. Aleluia! Porque nós não temos destino, nós temos promessa. E ali é lançada uma promessa. Aleluia! E aquela mulher, ela fica esperando: olha, ele vai passar. E alguém pode dizer: olha, ele vai passar aqui. Olha a dificuldade daquela mulher. Imunda, fragilizada, fraca, aleluia, debilitada pelas situações. Às vezes a gente fica 4, 5 dias enfermo, irmão, a coisa é séria. Você olha até no espelho, às vezes o reflexo do espelho quase te dobra. Agora 12 anos, mas ela espera o momento certo. Eu posso dizer que alguém disse: olha, ele está passando ali, vai lá. Ela não perde a oportunidade de ir, e somente toca nas orlas de Deus, de Jesus. Eu acho mais lindo, pastor, o mistério não está nela tocar, o mistério não está no leproso voltar e adorar, não. O mistério é além disso. Porque quando o leproso volta e adora, o que Jesus diz? Olha, vai, a tua fé te salvou. A salvação é o nosso principal objetivo, é o nosso alvo, é a salvação da minha e da sua alma. Aquela mulher, ela foi curada,
e de bônus pela sua fé. Deus vai te abonar pela sua fé nessa noite. Deus vai honrar a tua vida aqui nessa noite. Recebe essa palavra. Aí por bônus daquela fé, quando ela toca, ele para. Alguém me tocou diferente. Alguém tocou em mim diferente. Senhor, mas como? A multidão aperta, como falamos saber? Eu vou olhar. Aqui tem leproso. Aqui tem mulher, aqui tem viúva. Que vai reconhecer e vai agradecer. Porque a viúva, quando ela volta a Eliseu com a bênção, ela foi para adorar, agradecer a Eliseu. O leproso, quando volta a Jesus, ele volta para agradecer. Aquela mulher diz: ó, Senhor, sou eu. Eu que te toquei. Aleluia! Eu tive um problema que não tinha solução, mas eu estou conjecturando, mas eu vi alguém falar que o Senhor prega, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor muda a situação, que o Senhor abre sistema. Então por isso eu vi e somente toquei e sou liberta. Ele disse: olha, vai. Aí ele dá o checkmate. A tua fé te salvou. É o maior presente que nós temos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Fica de pé. Eu posso orar, irmão? Eu posso orar? Eu estou sentindo Deus aqui. Fica de pé. Eu vou fazer uma oração aqui, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele vai te dar bônus nessa noite. Aquilo que você está pedindo, Ele vai te dar muito mais. Porque Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário, Deus, através do teu Espírito, eu libero uma palavra profética aqui nessa noite. Venha honrar a fé de cada um que está aqui, meu Deus. Honra também aqueles que não puderam ouvir de uma maneira ou de outra, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, e derrama sobre nós, como o Senhor disse no começo desse culto, o amor. Porque 1 João capítulo 4, verso 8 diz: se nós não tivermos amor, nós não nos conhecemos o Senhor, e nós queremos te conhecer. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, honra a fé de quem está ligado, de quem está, aleluia, nessa campanha da vitória. Eu te peço, em nome do teu Filho, aquele que é poder e glória, em nome de Jesus. E já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, nessa noite.